Questão número 8, né, da atividade de avaliação da semana 4 de cálculo 3. O que pede, né, na pergunta 8? Qual o valor da integral de curva 2x mais y ao cubo dx mais 3x y ao quadrado mais 4dy calculada entre os pontos 0,1 e 2,3? Essa questão eu resolvi assim rapidinho na primeira vez, adotando os mesmos critérios que eu vim utilizando nos outros exercícios, né, das integrais de linhas, né, que é basicamente o que? Nós temos aqui uma integral de linha no formato p de x mais q de y, né, e a gente resolve essa danadinha como? Integral dupla do rotacional de f vezes a área, né, o dA, a área. Sendo que a rotacional de f é o que? Delta q sobre delta x menos delta p sobre delta, né, sobre dy, né? E o k, vetorzinho. E eu fui batata. Peguei aqui os valores. Esse é o nosso p, esse é o nosso q. Joguei lá no rotacional, calculei e deu zero. Né? Deu zero, opa, zero vezes o dA vai dar zero na integral de linha, né, desse exercício igual a zero. E pum, cravei. Não precisou, nem precisei usar os pontos. Né? Mandei no aba aí, pimba. Acertei das 8, acertei 7. Errei uma. Quem é essa uma? É essa danada. Por quê? Né? Ela tem uma diferença no enunciado em relação às outras. Se vocês verificarem depois, ou já verificaram, né? Todas as outras as perguntas tem lá, calcular o valor da integral de curva, né? Dá a função, em função de dx e dy, e aí aqui ele dá vários pontos, né? Por exemplo, fala que é uma circunferência em alguns casos, já teve de coroa circular, nessa atividade teve o triângulo, que é o exercício anterior, né? Que é o formato, né, geométrico do triângulo, a direção que deve seguir para lá, a positiva. Então foram dados vários dados. Né? E com isso você então calcula em função, né, do rotacional, põe lá no, né, cálculo rotacional e depois, né, faz os cálculos da integral. Né? Mas nesse caso, o que acontece? Né? Se a gente interpretar bem o problema, né, eu tenho aqui valor da integral, né, pedindo o valor da integral, mas o que? Calculada entre os pontos 0,1 e 2,3. Veja bem, ele só deu 2 pontos. Pedindo para calcular a integral nesses 2 pontos. Né? Não deu assim nenhum outro dado, nenhuma figura geométrica, em que direção que deve seguir. Tá? Então ele é até mais simples do que os outros exercícios. Né? Aí basicamente a gente tem que fazer o quê? Né? A leitura do gráfico. Né? Então o que eu fiz? Fui lá. Nós temos 2 pontos, 0,1 e 2,3. Né? Ponto 0,1, x0, y1. Então esse aqui é o ponto 0,1. Ponto 2 e 3. 2 para x, 3 para y, e está aqui. Né? Então eu tenho 2 pontos. Esse é o único dado que foi dado no problema. Né? Então, na realidade, do que se trata, né, esse problema é de uma tal de integral de linha que independe do caminho. Né? Como ele não deu assim nenhuma referência, né, nenhum dado sobre o formato, né, Mimosa, dá licença, Mimosa. Ele não deu nenhum dado a mais, né, nenhuma restrição, né, de como tem que ser a figura, o caminho que tem que ser seguido. Essa aqui se trata de uma integral de linha que independe do caminho. Né? E nesse caso, desse tipo de exercício, sempre que aparecer então, né, uma integral de linha, né, sendo dados apenas 2 pontos, né, você vai adotar esse critério. Né? Aqui vocês estão vendo aqui, né, a dona Mimosa querendo participar e bagunçar o coreto. Mimosa, isso, faça um pouquinho só, obrigado, isso não, assim não, tá? Então, é difícil, né? Mimosa, dá licença, Mimosa, circula. Né? Então o que acontece? Eu tenho aqui 2 pontos. Né? Como ele não me diz, né, o caminho que eu devo seguir, né, essa partícula, vamos tratar de uma partícula, né, que ela pode estar fazendo, por exemplo, esse caminho de curva, ela pode estar fazendo esse caminho de curva, né, e ela pode estar fazendo o quê? Uma reta.
né? Como ele não dá nenhum tipo de restrição, eu posso adotar, qual é o mais fácil? É mais fácil eu calcular a integral de linha aqui numa curva ou de uma reta? De uma reta, não é? Então, o que vai acontecer nesse exercício? Nós vamos ter aqui, né, o integral de linha que independe do caminho. E nesse caso, eu vou precisar apenas o quê? Eu vou usar apenas uma integral, a própria integral, né? Em vez de usar duas integrais, eu posso usar apenas essa, que é a do enunciado, né? 2x mais y ao cubo dx mais 3xy ao quadrado mais 4 dy. Como eu só tenho aqui uma integral, eu vou precisar ter o quê? Uma variável, apenas ou x ou y, um deles vai variar, e o outro eu vou fazer o quê? Vou fixar, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que saber? Em primeiro lugar, leitura do gráfico, eu preciso saber o quê? Equação da reta, né? E depois fixar ou x ou y. Equação da reta, eu tenho aqui y igual a x mais 1. Mas Milton, como é que você achou essa equação? Simples, não é? Eu não tenho ponto 0,1, eu preciso de dois pontos para, né, definir a reta. Se o x for 0, 0 mais 1, 1, o y dá 1. Opa, bateu. X for 2, está aqui, ó, 2. 2 mais 1, 3. Ó, y 3 bateu, certo? Então, a minha equação dessa reta é o quê? Y igual a x mais 1. Ou, eu posso isolar o x, aí passo 1 para cá, vai ficar y menos 1 igual a x. Então, x igual a y menos 1. Né? Qualquer uma das duas equações, né, identifica o quê? Essa reta. Por que eu coloquei esses dois aqui? Porque um desses dois aqui eu vou ter que substituir nessa fórmula. Eu vou fixar uma das variáveis, eu vou adotar uma variável e a outra eu vou fixar. Se eu olhar aqui já vou partir aqui para a equação aqui embaixo. Se eu olhar aqui na fórmula, veja bem, eu tenho aqui y ao cubo e y ao quadrado. E eu tenho x elevado a 1 e x elevado a 1. Se eu adotar o y igual a x mais 1, o que vai acontecer aqui? Eu vou substituir aqui e vou fixar quem? O x. E o x vai variar o quê? A gente olhar o gráfico, o x vai variar de 0 até 2. Só que eu vou ter o quê? Y ao cubo, então vai ter o quê? X mais 1 ao cubo, x mais 1 ao quadrado, vou ter que desenvolver tudo isso, sendo que o x é potência de 1. Então não é mais fácil adotar a variável sendo x, que é y menos 1, vai ser mais fácil substituir. Tanto faz, beleza, pessoal? Qualquer um dos dois, o resultado vai dar o mesmo. Mas, como diz o nosso professor bonitinho, vai ser desagradável utilizar o y, né? Fazer todo, elevar o cubo. Então, vou adotar o x como variável e o y vai ser o valor fixo. E qual é o y vai variar? Ele então vai entrar na integral. Ele vai variar entre, a gente olhar o gráfico, 1 e 3. Né? E é só olhar nos pontos também aqui, ó, y1 e y3, né? Então ele vai de 1 até 3, beleza? Tem o y aqui da minha integral, o x eu vou substituir por y menos 1 e vou ter aqui essa função todinha em função de quem? Do y, certo? Então vamos lá, começar o nosso cálculo. Então tá aqui 2x, então vamos lá, vai ficar 2 vezes, deixa eu abrir o colchete aqui, que vai ser mais fácil, vezes o x. O x vale o quê? Por aqui, eu adotei o x como variável. Então, vai, no lugar do x entra o quê? Y menos 1, mais y ao cubo, dx. Quando eu derivo esse x aqui, eu vou achar o quê? dy. Já que a derivada de y é 1, aqui é 0, né? Vai ficar 1 dy. Então, no lugar do fecha colchete, aqui vai ficar o dy, substituir o x também, certo? Vou deixar tudo em função de y. E aqui, 3 vezes o x, que é y menos 1, entre parênteses, para não atrapalhar, vezes o y ao quadrado, mais 4 dy. Beleza, pessoal? Então, eu tenho os dois dy, eu posso juntar os dois num dy só. Então, eu tenho lá a nossa integral. Opa, aqui esqueceram, né? E aqui é o nosso y variando de 1 a 3. Né? 1 a 3. 1 a 3. Certo? Já que nós fixamos o y e o x como variável. Aqui vamos aplicar a distributiva. 2 vezes y.
2y, 2 vezes menos 1, menos 2, mais y ao cubo, né? Vou colocar já, vou juntar tudo, deixar só um dy. Aqui vamos fazer duas vezes, ó. Eu tenho 3 multiplicando y menos 1 e multiplicando y ao quadrado. Então eu vou fazer a distributiva aqui, 3 vezes y, 3y. E esse 3y eu já vou multiplicar por y ao quadrado. Vai dar o quê? Mais 3y ao cubo. 3 vezes y, 3y. 3y vezes o y ao quadrado, 3y ao cubo. E aqui é a mesma coisa. Vou multiplicar agora pelo 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes y ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Mais 4. Tudo isso aqui, então, agora dy. Vamos agora, né, arranjar isso aqui. 1 a 3. Y ao cubo, que é a maior potência, eu tenho 2, 3 mais 1, 4y ao cubo. Y ao quadrado só tem esse termo, menos 3y ao quadrado. O y também só tem um termo. Menos 2 com mais 4, mais 2. Tudo isso de y. Agora vamos aplicar a integral, né? E vamos integrar em função de y. Então isso vai ficar igual. Aqui fica 4y. 3 soma-se 1 no expoente. 4, desce o 4 no denominador. Então 3y a 4 sobre 4. Menos 3y a terceira sobre 3, né? 2 mais 1, e vem para o denominador, mais 2y, soma-se 1 no expoente vai ao quadrado, e o 2 vem para baixo, mais 2y, que é uma constante, integrando a constante, é a constante vezes a variável que está sendo integrada. Variando aqui de 1 a 3. Aqui a gente corta, né? Mas ficou facinho, hein? Então isso vai ficar igual y à quarta menos y ao cubo mais y ao quadrado mais 2y de 1 a 3. Substituindo aqui os valores, vamos substituir por 3 e depois por 1. Por 3, então vai ficar o quê? 3 à quarta menos 3 à terceira mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos, vamos substituir por 1. 1 à quarta, menos 1 à terceira, mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. Então vamos lá agora. 3 à quarta é 81, menos 3 à terceira, 27. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6. E aqui já vamos trocar o sinal, 1 à quarta, 1, 1 à terceira, 1, tudo é 1 aqui, né? Só que vai dar 2. Aqui é mais com esse menos, menos 1. Aqui deu menos 1, vai ficar mais 1. 1 ao quadrado com esse menos, menos 1. E aqui tem mais 2, né? 2 vezes 1, 2. Com esse menos, menos 2. Fazendo aqui a somatória subtração, 66. Então, a minha integral de linha nesse exercício deu 66. Beleza, pessoal? Valeu!